Prontinho. Então, bom dia a todos novamente. Eu sou a professora Giovana, de redação. Hoje, 8 de março de 2021, e hoje nós vamos ver alguns pontos fundamentais da redação. O que nós precisamos fazer, compreender, para ter uma redação excelente, certo? Vamos lá. Está aparecendo na tela para vocês? Tá? E agora? Continua aparecendo? Certinho? Então, vamos lá. Opa! Deixa eu passar para o lado de cá isso aqui, que senão eu não enxergo. Aqui. Então, essa é a nossa primeira aula, tá? Minha primeira aula, na verdade, né? Então, o que nós vamos ver hoje nessa primeira aula? Nós vamos ver 4 tópicos, gente. A importância da leitura, uma redação excelente, as competências e os erros de uma redação. Quais são os erros que nós precisamos evitar, que nós não podemos fazer de maneira nenhuma? Todos esses tópicos aí, pessoal, inclusive da leitura, no decorrer do ano, nós vamos vendo algumas coisinhas disso daí. Mas isso daqui é só uma apresentação, tá? Para vocês terem uma noção de como é que funciona. Aí, na aula que vem, nós vamos entrar com conteúdo específico, um pouquinho de uma parte de gramática, que é extremamente importante que seja utilizada na redação, tá? Então, vamos lá, para a importância da leitura. Gente, uma coisa que é extremamente importante, nós precisamos compreender. Olha, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho um negócio. Como eu sou professora de literatura, eu gosto muito de leitura, desde criança, né? Vocês vão entender. Então, vamos lá, ó. A comunicação é o veículo que nos transporta ao espaço sideral da compreensão e da evolução humana. Então, a comunicação, gente, a comunicação falada, a comunicação escrita, a comunicação até expressa por meio dos gestos, né? A comunicação de uma maneira geral, ela é a coisa mais importante que nós temos, né? Para compreender o outro. Então, ela é um pilar da evolução humana. Quem sabe se comunicar, quem sabe compreender, quem sabe ler, quem sabe interpretar, não vai ter problema em disciplina nenhuma. Inclusive lá na matemática. Por quê? Porque se você pegar uma conta na matemática e observar o que é que está sendo solicitado, o caminho correto para você fazer aquela equação, aquela conta que está sendo pedido, se você tiver essa compreensão, você teve uma interpretação. Então, isso você está sabendo se comunicar com aquilo que está sendo pedido para você. Então, a leitura, a interpretação, são coisas essenciais para todos nós, independente das disciplinas que a gente gosta, das matérias que a gente gosta na escola, ela é essencial. Aqueles que leem são pessoas que compreendem muitas coisas. É extremamente importante, tá? Então, vamos lá, para a importância da leitura. Eu gostaria que vocês compreendessem isso no decorrer do ano. Então, como vamos pensar aí? Vejam só. Vocês têm hábito de leitura de livros? Ou de gibis? Sim? Não? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Pois é, nós vamos ter que, ó, aumentar esse hábito de leitura aí, tá? Dá uma olhada. Vou mostrar para vocês aqui uma estante que eu tenho de livros. Olha aí. Essa minha estante aqui, acho que nem dá para ver inteira.
porque eu tenho mais outras duas em outro cômodo, e mais uma porção de outras guardados aí em caixas. Eu gosto muito de leitura, e a leitura foi uma coisa que me fez chegar assim até o doutorado. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, e foi graças a essa leitura que eu tive desde criança, da idade de vocês, antes de vocês, que me fez chegar até onde eu cheguei, de ter estudado tanto. A leitura, eu vou falar assim, foi a base para que eu conseguisse o que eu queria, né? Entrar no colégio, entrar na universidade, fazer mestrado, fazer doutorado. A leitura foi a coisa essencial para que isso acontecesse, porque ela abre o raciocínio da gente. Então, tudo que você for aprender depois disso, uma pessoa que lê muito, fica muito mais fácil, a gente compreende melhor as coisas. Deixa eu tirar isso aqui daqui. Vocês conseguem enxergar a tela toda, gente? Aqui, fica melhor assim. Vamos ler, então. Não é de hoje que encontramos pessoas com dificuldades de passar para o papel as suas ideias a respeito de algo, porque não têm informação suficiente sobre aquele assunto específico. Por outro lado, também é raro encontrar essas mesmas pessoas lendo uma obra poética, de ficção, um jornal, uma revista, etc. Então, essas pessoas que têm essa dificuldade de passar, de escrever no papel, colocar as suas ideias sobre qualquer coisa, ela é uma pessoa que ela não tem informação suficiente para isso. Por quê? Porque ela não lê muito, mas seja o que for a leitura, o que for essa leitura, o objeto de leitura. Pode ser uma poesia, pode ser os livros, né, de histórias, das histórias de literatura, o jornal, a revista, enfim, a gente não precisa só ler livros, a gente precisa ler várias coisas para que a nossa mente ela tenha essa facilidade de compreender essas ideias, né? Então a nossa mente vai ficar mais treinada para isso. O que todos têm que entender é que a leitura é a base para a boa escrita e não só se deve ler para escrever algo, mas se deve ler para enriquecer-se culturalmente. O que que é essa? Ah, professora, mas sei lá, eu acho que eu não tenho necessidade de ser uma pessoa culta. Não tem, sim, todos nós temos. Mas o que que é ser uma pessoa que entende de cultura? Ser uma pessoa que entende de várias coisas. Se te perguntarem sobre uma determinada situação que aconteceu na história da humanidade, vocês vão saber, se vocês leem bastante, aquilo que aconteceu semana passada, vocês vão saber. Às vezes vocês podem ler as coisas pelo próprio celular, não é mesmo? Tem várias coisas para se ler também pelo próprio celular. Tem livros para vocês lerem, que vocês conseguem baixar, né? Às vezes vocês querem algum livro de história, mas às vezes é um pouco caro para comprar. Procura na internet, que às vezes ele tem gratuito para vocês baixarem e lerem. Vocês podem ler as notícias também pela internet, podem estudar, né, pela internet. Então, isso é muito importante, tá? Esse acesso, porque a gente se enriquece culturalmente. Deve-se ler pelo prazer de dialogar com outros que já leram também, para termos ideias criativas na construção de um texto, para compreendermos suas regras e as regras da nossa língua. Então, veja lá, a pessoa que lê bastante, ela nem precisa compreender, assim, decorar todos os aspectos da gramática da língua portuguesa, que vocês estão aprendendo ainda na escola. A gramática não é uma matéria que é difícil. A língua portuguesa não tem um monte de regras. Tem muitas regras, gente. Olha, vamos pensar. O porquê, a palavra porquê. Quantos porquês nós temos na língua portuguesa? Isso, nós temos 4. Cada um deles tem uma função diferente. Tem o porquê junto, o porquê separado,
o porquê com acento no que, né? Aquele acento circunflexo, e porquê junto com acento no e. São 4. Então, veja, olha como a nossa língua ela é difícil, e ela vai mudando também, né? As regras vão mudando, às vezes as palavras escrevem de uma maneira, vem um acordo ortográfico que veio, já não é escrito mais daquela maneira para unificar, porque o nosso português não é só falado aqui, né? O nosso português ele é falado aqui no Brasil, ele é falado em Portugal de uma outra maneira, ele é falado lá em alguns países da África de uma outra maneira também. Então, colocaram esse acordo ortográfico para unificar, né, as regras da nossa língua nesses 3 continentes aí, né? Na Europa, que é Portugal, na África, que tem vários países de lá, e aqui também, né? Então, são muitas regras, gente. Agora, quando você lê muito, automaticamente, essas regras da língua, elas ficam internalizadas em você. Você vai escrever um textinho, você vai saber aonde que você tem que colocar a vírgula. Isso vai ficar na sua mente, porque você treinou tanto a sua mente quando você está lendo, que você vai, sem perceber, você vai internalizando na sua mente as vírgulas, a pontuação, a concordância, a regência, como é que escreve, né? A regência verbal, a regência nominal, você vai internalizando aquilo. Aí, quando você vai aprender a regra mesmo, o que é regência verbal, o que é regência nominal, como que é a acentuação, né? Você, realmente é dessa forma, porque você já compreende pela leitura que é daquela maneira. Então, fica muito mais fácil você entender essas regras aí da gramática, tá? Deve-se ler pelo prazer de dialogar com outros que já leram também, para termos ideias criativas na construção de um texto, para compreendermos suas regras e as regras da nossa língua, como eu já falei para vocês. Então, automaticamente, se vocês lerem bastante, as ideias criativas de vocês na hora da redação vão vir. Porque quando a gente tem uma redação, pede o tema, olha, vocês vão precisar fazer isto com tantos personagens, dessa maneira, nessa ação, nesse tema. Aí até surgir a ideia do que vocês vão escrever, às vezes demora. Mas para aquele que lê muito, como ele tem uma bagagem cultural, já leu bastante, sabe de várias coisas, né? Vai ser fácil as ideias virem na mente dele. Então, gente, a leitura, ela é essencial. Vocês precisam ter essa leitura, tá? Mas, assim, leitura não pode ser uma obrigação. Leitura tem que ser uma coisa prazerosa para vocês, né? Então, assim, como que vai deixar de ser uma obrigação e ser uma coisa prazerosa? Todo dia eu vou ler alguma coisinha. Todo dia eu vou procurar ler uma notícia. Todo dia eu vou procurar ler um pouquinho, pegar uma revista, pegar um livro que eu quero, alguma coisa que me interesse, um texto, uma poesia, não sei. Aquilo que vocês gostarem de ler. Vocês têm que ir atrás daquilo que vocês gostam. A partir do momento que vocês irem atrás daquilo que vocês gostam de ler, automaticamente vocês, por curiosidade, porque é por curiosidade, a gente vai procurando outros tipos de leitura. É uma coisa assim que vai acontecendo dentro da gente que é muito legal, muito interessante. Então, para vocês fazerem uma boa redação, vocês vão precisar ler, gente. Se vocês não têm esse hábito, vocês vão precisar desenvolvê-lo durante este ano, tá? Desculpe. A leitura tem a função também de organizar as informações adquiridas ao longo dos anos, que é isso que eu estou falando. Vocês vão sabendo de várias coisas, vão lembrando, pô, eu li aquilo, nossa, fiquei sabendo disso. Vocês vão ali se lembrando das coisas. Conforme vamos praticando a leitura, um mundo de magia e conhecimento, de informações, ritmos, de certezas e possibilidades se revela aquele que tem nas mãos e nos olhos, nas mãos, porque é o livro, né? Aquilo que você está lendo,
A chave do tesouro a ser descoberto. A leitura é necessária e, assim como a arte, tem inúmeras funções. Então, a leitura, gente, o que é leitura? Leitura de livros é literatura. Literatura é uma das artes que tem no mundo, assim como a música, que nós gostamos, assim como a dança, assim como a pintura, a literatura é uma das artes também. E ela faz com que a gente tenha tudo isso, tenha essa magia, esse conhecimento, né? Nos transporte para histórias muito legais, muito interessantes, que a gente vai se divertir muito com aquilo, né? Vai ser um momento muito de prazer. Então, ela é uma arte também que é muito necessária para todos nós. Agora, vamos entrar ali. Antes de escrever, peraí, gente. Deixa eu só ver um negocinho aqui. Antes de escrever, é preciso refletir. O que é refletir? Vou pensar. E o melhor estímulo para a reflexão é a leitura. É aquilo que eu falei para vocês. Se eu preciso escrever uma redação, eu preciso refletir o que é que eu vou escrever nessa redação. Está me pedindo um tema. Eu preciso ter ideias sobre aquele tema. Eu estou tendo uma reflexão. Eu vou ter essa reflexão, essas ideias, por meio das minhas leituras. Eu vou me lembrar de coisas que eu li, porque dentro de mim é como se fosse um baúzinho ali. A hora que abre meu baúzinho, vai ter o tesouro. Esse tesouro são todas essas informações que eu obtive nas minhas leituras, tá? Porque senão, gente, a gente fica quebrando a cabeça, tentando pensar de todas as formas, tentando ter ideias e não sai. Fica muito mais difícil. Então, por isso que a leitura é muito importante. Opa, peraí, que travou aqui, só um pouquinho. Uma redação excelente. Vamos lá, coloquei uns tópicos para vocês saberem como é que nós podemos ter uma redação boa. Para escrevermos uma redação muito boa, precisamos fazer um planejamento de escrita. Então, nós precisamos ler e compreender o que está sendo solicitado para escrever, tá? Então, tá lá. Treina a prova de redação. O que está me pedindo? Está sendo me solicitado algumas coisas. Então, eu preciso me atentar a isso. Pega um papelzinho do lado, tá? Um rascunho que vai ter para você e vai anotando. O que está pedindo para eu fazer nessa redação? Coloque em tópicos lá, ou se não, numera. Número 1, está pedindo isso. E assim vai. Número 2, número 3, tá? Então, eu preciso ler e compreender o que está sendo solicitado para escrever. Por exemplo, qual o gênero textual? Qual é o gênero que estão pedindo? Qual o tipo de texto? O que é gênero? É o tipo de texto. Está me pedindo uma narrativa, uma narração? Então, eu vou precisar fazer uma narração. Gênero, narração. Está me pedindo uma carta? Então, eu vou fazer uma carta. O gênero é uma carta. Está me pedindo uma notícia? Então, eu vou fazer uma notícia. Uma dissertação? Vou fazer uma dissertação. No caso, gente, da prova do Colégio Militar, só é solicitado narração, tá? Então, nós vamos focar este ano na narração. Mas a narração também precisa ter muitas ideias, né? Sobre ações, sobre várias coisas, sobre argumentos, sobre fatos. A narração é um tipo de texto muito complexo. Ela tem vários itens lá que a gente precisa seguir, que a gente precisa entender como fazer cada um deles, né? Como estruturar o texto. E é o único que é solicitado no Colégio Militar, pelo menos daqui de Campo Grande, tá? Qual o tema? Sobre o que é que está pedindo? Vai ter um tema lá na minha redação. Por exemplo, desmatamento do meio ambiente, né? Vou criar uma narrativa ali
ou outro tipo de gênero que está sendo pedido para mim dentro do tema. Então, vai lá, está especificado o tema. Vou anotar o tema, porque eu não posso sair do tema, senão é zero, né? Preciso ser criativo. Aqui o bicho pega. Por quê? O que é ser criativo? Gente, tem que colocar ideias interessantes. Se eu vou falar, fazer uma narrativa, minha narrativa precisa ser interessante. As ações, os personagens, o jeito que aquele personagem fala, o jeito que ele pensa, o lugar aonde eu vou falar sobre que vai acontecer essa minha história, né? As ações, eu preciso ser diferente, porque quando a sua redação for cair numa banca de professores, ela vai precisar ser diferente da redação dos outros. Ela vai precisar ser uma redação criativa. Além de você seguir tudo que está sendo pedido ali, você precisa ser criativo, porque aí a sua nota, ó, vai lá em cima, tá? Eu tenho que escrever um texto que não seja comum e simples. Sabe aquela coisa assim, ai, acabei de escrever. Tá bom, não tá ruim. Não, 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 não. Esse tipo de texto nós não podemos fazer, tá? O nosso texto tem que ser melhor do que esses textos comuns. Não pode ser um texto simples. Por quê? Vai ter um monte de gente fazendo redação com você. E vai ter um monte de gente que vai fazer tudo que está pedindo, mas não foi criativo, não teve boas ideias, não escreveu um texto muito legal. É um texto comum e simples. A gente que é de banca de redação pega vários do mesmo jeito. Aí, quando você pega um que está super diferente, trouxe informação nova, falou de uma maneira diferente do personagem, do ambiente, opa, essa redação aqui está muito boa, está excelente. Então, ela vai ter uma nota muito melhor, ela vai ser muito mais diferenciada do que as redações simples, tá? Preciso organizar minhas ideias antes de iniciar a escrita. Eu preciso organizar essas minhas ideias, tá? Então, assim, aquela coisa que a gente vai escrevendo e vai tendo as ideias, é legal, a gente faz assim? Faz. Mas se eu fizer uma organizaçãozinha pequena do que eu vou escrever, já fica melhor, porque eu vou seguindo aquilo que eu organizei, tá? Então, pega no rascunho e já faz uma organização prévia. Olha, eu só vou pedir para que vocês não escrevam na tela, tá? Não manchem a tela com outra coisa. É importante escrever corretamente, dentro da norma padrão da língua, tá? Nós precisamos escrever corretamente, não vamos usar gírias. Às vezes a gente pode usar até uma palavra diferente, mas a gente vai colocar ela sempre entre aspas, tá? Porque você vai estar mostrando que você sabe a diferença de uma palavra que se usa na linguagem falada e na norma padrão culta, quando você coloca alguma coisa entre aspas. Digamos que você vai fazer uma história de alguém que mora numa fazenda, no meio rural, e você quer escrever uma palavra lá que seja diferente, que é utilizada aqui na cidade. Você pode colocar entre aspas, né? Não tem problema, mas sempre dentro da norma padrão culta. Então, nós precisamos colocar umas palavras diferentes, uns verbos de uma maneira diferente, para a minha redação ficar melhor, e não ficar uma redação comum e nem simples. Então, quanto mais eu entendo da norma padrão culta, melhor a minha redação vai ficar também. Ao terminar, o que a gente precisa fazer? Um erro assim crucial que todo mundo comete. Às vezes é a questão do tempo, né? Que não dá muito tempo, você não consegue reler a tua redação, mas a gente precisa tirar um tempinho para reler essa redação e aí observar se eu fiz o texto conforme o que foi solicitado, faltou alguma coisa ali do que me pediram. Por exemplo, a gente já pegou prova de aluno que escrevia muito bem no colégio militar, tá? E ali eles pediram 3 personagens. Ele colocou 2.
já caiu um pontinho dele ali, entendeu? Então, assim, não se atentou que tinha que ter mais um. Então, assim, olha, verifica de novo, ó, pediu isso, lê de novo o que está sendo pedido. Faltou alguma coisa? Faltou, então eu tenho que colocar. Não, não faltou, ótimo, tá? Você está relendo a sua redação e checando para ver se não está faltando nada. Organizei a estrutura certa? Ou seja, que estrutura? Parágrafos, o alinhamento da folha, né? Tá lá a minha folha com as duas margens. Poxa, eu fiz parágrafo direitinho ou eu fiz um blocão assim? Sabe aquele texto blocão? Texto blocão é aquele que tem assim só um parágrafo só. Não, tem que ter estrutura. Deixa eu ver se eu consigo abrir o áudio aqui. Quem foi que abriu a mão? Giovana? Só um minutinho, gente. Professora, e se você falar que... Giovana, vê se você consegue falar. Consigo. Professora, e se você falar que é para colocar 3 bonequinhos e a pessoa colocar 4? Não estou te ouvindo, não está saindo. Vou colocar no chat. Querida, vamos fazer o seguinte. Anota, pega uma folhinha, não tá, eu estou abrindo o áudio de vocês quando vocês levantam as mãos, a mãozinha, mas ele não está abrindo. Então, vamos fazer o seguinte, anota a questão, tá? Tudo que vocês quiserem perguntar, vocês anotem. E aí, ou mandem lá no grupo a questão que vocês quiserem, ou podem mandar também lá no meu WhatsApp particular, tá? E eu respondo para vocês. Eu vou verificar depois aqui com a Luana por que que não está abrindo o áudio de vocês. Mas deixem a questão anotada, não deixem de fazer, mandem lá no grupo. Professor, eu perguntei sobre isso, eu respondo lá. Ou se não quiser mandar no grupo, vai estar lá meu nome, que eu mandei hoje a reunião, envia no meu particular que eu respondo para vocês, tá? Na aula que vem, vamos ver se a gente consegue. Ó, vou tentar abrir agora o da Maria. Professora? Professora? Conseguiu, Maria? Vê se consegue falar. Sim. Eu cheguei agora. Eu perdi alguma coisa? Pro, Não. Tá aberto para mim. Vê se consegue. professora? Não tá dando certo, gente. Espera só um pouquinho. Não deu. Anota a questãozinha, tá? E manda lá para mim depois. Vamos lá, então. Continuando, gente. Então, o que eu fiz? Organizei a estrutura, parágrafo, o alinhamento, a letra legível, porque se você escrever uma palavra que não entenda, isso pode te prejudicar. Então, caprichar bastante na letra, tá? Ou seja, tem situação inicial, tem desenvolvimento, tem conflito, tem desfecho.
que é isso? Isso é a estrutura do texto. A minha situação inicial lá do primeiro parágrafo, depois o meu desenvolvimento no segundo e no terceiro. No terceiro parágrafo, o conflito. Depois eu vou terminar a minha redação, as ações vou voltando para o normal e eu fecho. Está estruturada certinha? Está estruturada? Ok. Então eu vou olhar para ver se tem essa estrutura. Aí, por último, gente, há erros de ortografia, concordância, escrevi palavras erradas. Olha, eu coloquei aqui, né? Esqueci de colocar o verbo no plural. Estava falando aqui de dois personagens que falaram, eles falou, né? Tá errado. Então, eu vou ali arrumar a concordância. Tem erro de ortografia? Olha, palavra por palavra, como se fosse uma lupa. Uma lupa, gente. Olha, vê, tem alguma palavra que ficou errada? Alguma coisa que eu escrevi errada? Antes de passar a limpo, tá? Então, assim, verifica tudinho para ver se está certo. Então, se vocês relerem o texto de vocês e passarem um pente fino devagarzinho, ver se está tudo certinho, dificilmente vocês vão colocar coisa errada, tá? Vai passar coisa que não está certa. Peraí, só um minutinho que não está indo para frente. Aí. Meu texto está ruim? Bom? Muito bom? Querida, eu não estou enxergando o que você está escrito aí na folha. Põe bem para frente. Dizer que... Põe mais para cá. Não consegui ler. Põe mais pertinho da folha. Eu não estou conseguindo enxergar. Dizer que tem três... O que está escrito ali? Três o quê? Três pessoas no texto. Tá, agora embaixo. A pessoa botar 4. O que acontece? Você vai perder ponto, tá? Se foi solicitado para colocar 3 personagens, são essas pessoas, e você colocar 4, você vai perder ponto. Então, tem que sempre... Por que eles fazem isso? Para já ficar mais fácil, né, de todo mundo escrever sobre determinada história que é igual. O que vai ficar diferente? Vai ficar diferente o jeito que você escreve, as suas ideias, se você organizou o texto bonitinho, se você foi criativo. Então, por isso que eu falei, a redação de vocês não pode ser simples, porque vai estar sendo pedido a mesma coisa para todo mundo. Por exemplo, pediu 3 personagens, né? Então, todo mundo vai escrever com 3 personagens. Se eu colocar um a menos, ou se eu colocar um a mais, já vou perder um ponto ali. Então, eu tenho que seguir certinho o comando de um texto, tá? E aí, o que vai diferenciar? Se eu fui criativo, se eu fiz uma estrutura correta, segui todo o gênero, se eu trouxe ideias novas, se o meu texto foi interessante. É isso que vai me diferenciar das outras redações simples e comuns, tá? Então, o meu texto está ruim, a gente tem noção se o texto está ruim ou se não está. Aquele que escreve bastante, vocês vão fazer muitas redações durante o ano, vocês vão perceber, meu texto hoje não saiu legal, meu texto não saiu bom, sabe? Ah, ele saiu bom. Bom, se ele saiu bom, então você não vai tirar uma nota baixa, mas o meu texto precisa ser muito bom para eu tirar uma nota muito boa. Ele tem que ser diferente do texto comum, tá? Aí lá eu trouxe informações novas. Eu escrevi aquilo que estava sendo me pedido. Eu coloquei sobre o tema.
Eu coloquei sobre aquilo que falaram, que uma determinada situação estava lá pedindo. Mas eu trouxe outras coisas além daquilo também, eu posso trazer outras coisas além daquilo que está sendo me pedido. Não personagens, não aquela estrutura. Mas, por exemplo, se eu for falar do desmatamento, eu posso falar também da questão, assim, falo do fogo, de coisas, né, de outras coisas que causaram o desmatamento. Eu posso trazer informações novas que o meu texto vai ficar diferente. Ou seja, eu fui criativo? Eu fui criativo. Meu texto não está um texto comum. Eu fui bem criativo com aquilo que foi me pedido. Então, tá tudo certinho. Agora eu posso passar a limpo, tá? Então, a gente sempre tem que voltar no texto para verificar. Vamos tentar abrir o microfone de novo. A Maria. Para mim, abriu. Antes daquele outro que você estava de ouvir, eu estava pegando meu caderno e eu não vi aquela parte. Tinha que escrever? Não estou te ouvindo, querida. Sabe aquela parte em que você tinha que começar a aula da foto tipo, na tela? Eu não vi aquela parte e eu não sabia se era para escrever. Maria, não estou te ouvindo, amor. Não estou mesmo. Anota a questão para mim, tá? Anota, escreve, passa para mim no grupo e eu te respondo. Vamos lá, gente. Olha, eu não sei se outra professora já passou para vocês as competências. As competências que são solicitadas na prova do Colégio Militar. O que são essas competências? Nós vamos corrigir as redações de vocês, todas que vocês fizerem, as aulas que nós montamos, nós preparamos para vocês, elas estão todas de acordo com isso daí. Nós vamos pedir para vocês, vamos observar nas redações de vocês, todas essas competências aí, tá? Ó, tem alguém me mandando mensagem aqui falando que está bloqueado, tá? Só eu posso liberar o áudio. Eu estou liberando o áudio, mas não está aparecendo liberado. Para mim aparece liberado o áudio, mas eu não consigo escutar vocês. Então deve ter algum problema. Depois a gente vê sobre isso. Tem uma questãozinha ali. Prof, você pode aumentar o volume? Claro. Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Opa. Ficou melhor? Aumentei. Aumenta um pouquinho mais o volume do seu celular. Vamos lá, gente. Então, olha, modalidade escrita. Primeira coisa que pedem é o que está sendo escrito. Aí está lá. O que vai ser observado? Essa habilidade observada, ela vale 4, tá? Essa modalidade escrita. O modo que está sendo escrito, ela vai ter um valor 4. Então, na habilidade observada, o que vocês precisam colocar? Demonstrar domínio das normas fundamentais da língua escrita. Então, eu preciso saber corretamente o português, tá? Aí, aspectos textuais a serem detalhados em descritores. Então, essas duas coluninhas ali, ó, tá? De habilidade observada e os aspectos que vão ser detalhados,
vai ter em todas as competências, em tudo que vai ser pedido, que vai ser observado, que vai ser corrigido, tá? Então, o que que a gente vai olhar aqui? A pontuação. Pontuação tá certinha? Colocou letras maiúsculas e minúsculas corretamente? Porque às vezes começa uma frase, começa um parágrafo sem colocar letra maiúscula. Acentuação. Estou acentuando direitinho as palavras? Ele está fazendo isso, ela está fazendo isso? A ortografia. Escreveu errado esta palavra aqui. Péssimo. Colocou com um S só. Está errada a ortografia. Legibilidade. O que é legibilidade, gente? Legibilidade é... Deixa eu colocar aqui em cima. Legibilidade é se está legível. Se a minha letra não está difícil, se eu escrevi corretamente para o professor da banca, que vai corrigir a minha redação, ele conseguir entender aquilo que eu escrevi, tá? A concordância. Estou fazendo concordância certinho? Estou concordando sujeito com verbo? Estou concordando os objetos, os substantivos, com nomes, com pronomes, está tudo certinho, concordância nominal, né? Regência, vocês também vão aprender regência, né? Reger as palavras corretamente, que um termo precisa de uma preposição certa, né? Então, tudo isso, que às vezes a gente não faz, por não saber, faz errado e eles tiram da pontuação, tá? Colocação pronominal. Coloquei os pronomes, eu usei pronome demonstrativo, pessoal, meu, minha, esse, este, da maneira correta, né? Rasura. Não pode ter rasura. Por isso que vocês já têm um papelzinho com o rascunho, tá? Então, se tiver rasura no texto, quando for passar a limpo, vai descontar um pouquinho, tá? Apresentação visual do texto. Tá bonitinho o texto? Eu olhei assim, olha, tá bem apresentado no papel? Então, ok. Tudo isso aqui vale 4 pontos, tá? Eles vão observar tudo isso. Agora, vamos lá, descendo aqui. Competência 2. Vale 8. Olha, isso aqui tem um valor maior. Essas outras duas competências aqui, a 2 e a 3, são as coisas que mais valem no texto de vocês. Que vocês vão melhor, assim, fazer melhor, tá? O que tem que fazer ali? Desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do tipo de texto. Narrativo, argumentativo, descritivo, texto injuntivo, expositivo, o que for solicitado. No nosso caso aqui, é a narração. Então, assim, eu vou desenvolver dentro dos limites estruturais do texto. Então, tem uma estrutura também, por exemplo, eles vão pedir para vocês, não pode ter redação com menos de 15 linhas. Como que você vai desenvolver uma história interessante, com conflito, com desenvolvimento, com 15 linhas? Não dá, né? É pouco. Mas, às vezes, né, a pessoa não consegue. Então, é no mínimo 15 linhas, mas no nosso caso nós vamos conseguir. E no máximo 30. Não pode passar de 30 linhas, porque esse, entre 15 e 30 linhas, é o ideal que a gente faça, tá? Não pode fazer as 30 linhas? Pode, porque se você fez uma redação bem desenvolvida, bem legal, bem estruturada, né? Ela bem, assim, interessante, ela vai ficar aí por volta de 29, 30 linhas, é isso mesmo, tá, gente? Aí lá, uso adequado das diferentes sequências tipológicas, ou seja, a minha narração, ela tem uma sequência, uma estrutura, né? Então, eu fiz essa sequência aí, eu fiz lá situação inicial, eu fiz lá desenvolvimento e conflito, depois eu fiz o desfecho, né? Tem essas sequências tipológicas aqui? Tem. Então, ok. Organização dos parágrafos
em atendimento à sequência tipológica. É lógico, a situação inicial eu vou colocar no primeiro parágrafo. Eu não vou colocar ela lá no terceiro, né? Então, o meu texto, ele tem assim, ó, ele começa assim, aí ele vai subindo e depois ele volta ao normal. Então, assim, esses parágrafos que estão atendendo, tem uma situação inicial, tem um desenvolvimento, tem um conflito lá em cima, depois eu vou caminhando para o desfecho, está organizado nessa sequência do tipo de texto que estão me pedindo, no caso, a narração, tá? Então, é isso que é observado também. Se texto narrativo, presença dos marcadores de orientação e elementos, ou seja, o texto narrativo a gente vai estudar, gente, ele é longo, ele tem vários detalhes, ele tem vários elementos, personagem, tipos de narrador, né? Tipos de tempo, são tempos diferentes, o espaço, o clímax, o desfecho, tem tudo isso. Então, ele tem, assim, elementos. Aí vão verificar se você fez esses elementos todos daquele tipo de texto que está sendo pedido, no caso, narração, tá? Aí lá, tem paragrafação, tá? Os parágrafos, eu coloquei parágrafos, vocês têm aquele blocão. Atendimento ao número mínimo e máximo de linhas, que é aquilo que eu já falei. Mínimo de 15 e máximo de 30. Vamos lá. Próxima competência. Essa é a 3. Continua no tipo de texto. Valor 8. Então, olha, é aonde eu mais preciso caprichar também. É na 2, que eu acabei de falar, e na 3, tá? O que vai ser observado aqui? Qual a habilidade que vai ser observada? Compreender a proposta de redação, enfocando no tema solicitado. Aí é que eu falei para vocês, aonde tem aquela necessidade de eu pegar o meu rascunho e eu escrever direitinho ali, anotar o que está sendo pedido para mim, tá? Então, assim, o que eu escrevi, eu atendi o que foi solicitado, o tema, pedi para falar sobre desmatamento. Eu falei sobre desmatamento, eu fiquei falando sobre outras coisas. Eu falei sobre coisa parecida com desmatamento. Eu falei sobre fogo, que pegou fogo no Pantanal. Tem a ver com desmatamento? Tem, mas eu fiquei falando só do fogo, eu saí do tema. Eu preciso falar especificamente aquilo que está me pedindo, tá? Atendimento pleno ao tema proposto, tá vendo? Então, eu tenho que estar, o meu foco tem que ser o tema. Com informatividade, ou seja, informações, uma perspectiva criativa, se eu estou sendo criativo, estou escrevendo coisas legais, né? Crítica também, tem uma certa crítica ali no meu texto, nas coisas, né? Eu não vou escrever assim à toa, eu vou fazer uma história muito bem elaborada, né? De acordo com o propósito comunicativo, porque o texto, ele é uma comunicação. Então, eu estou escrevendo esse texto para alguém que vai ler o meu texto. É um professor de uma banca, 2, na verdade, que vão ler o meu texto, né? Então, eu comuniquei bem as minhas ideias, comuniquei bem aquilo que eu queria dizer sobre o tema que foi me pedido, é isso aí o propósito comunicativo, tá? Atendimento à estrutura característica do gênero, que é aquilo que eu já falei lá também, né? A estrutura característica do gênero narrativo. Situação inicial, né? Apresentação, situação inicial, desenvolvimento, conflito, desfecho. Essa daí é a estrutura do meu gênero narrativo. Tem isso daí? Tem. Eles vão observar. Distribuição espacial na folha, margens, entre outras, né? Vamos começar a escrever direitinho lá na margem, certinho, dar aquele espacinho para entrar no parágrafo, o texto vai estar certinho ali, tá? Ó, observação importante. O candidato que não atender ao tema proposto
na produção textual será atribuído 0. Então, é uma coisa que é aquilo que eu falei para vocês. Se você não falar sobre aquilo que está sendo proposto, sobre o tema principal, e falar sobre algo semelhante, teu texto pode estar excelente, muito criativo, mas você não falou aquilo que foi pedido, o tema. Você falou sobre outra coisa. Aí você tira 0, tá? Vamos lá. Agora, gente, as últimas competências aqui. Competência 4, valor 5, tá? Coerência. As minhas ideias estão coerentes ali. Eu estou redigindo um texto coerente. Eu não estou falando assim. O que é um texto coerente? Coerente é, se eu estou falando, por exemplo, que o desmatamento ele ocorre principalmente nas áreas que tem o verde, que tem florestas, que tem o meio ambiente, né? Isso que é desmatamento. Agora eu vou falar que no meu bairro veio a companhia elétrica e cortou uma árvore, eu estou sendo incoerente, que isso não é desmatamento, né? Ah, é ruim e tal, mas às vezes teve um fundamento, mas isso não é desmatamento, são grandes áreas. Então, assim, eu tenho que saber o que eu estou escrevendo para não ser incoerente, né? A minha ideia tem que estar corretinha ali, não posso falar coisa errada, né? Isso é que é ter coerência. A apresentação de ideia e de vocabulário. O que é seleção lexical? O que é léxico? Léxico são as palavras, tá? Então, assim, as minhas ideias que eu estou colocando no meu texto, o meu vocabulário, ou seja, as palavras que eu escolhi, elas são coerentes com o tema que eu estou falando? Ou eu estou escrevendo, colocando um monte de palavra ali que não tem nada a ver com aquilo que está sendo pedido? Estou inventando, quero deixar meu texto bonito, mas eu não sei o significado da palavra e vou lá, coloco e saio da coerência. Não, essa palavra aqui não tinha nada a ver com aquilo que você estava querendo dizer. Entendeu? Por exemplo, premissa, né? A palavra premissa. Ah, é uma palavra bonita, vou colocar lá, mas eu não sei nem o significado. Aí, ao invés de eu querer dizer aquilo, eu escrevi outra coisa. Ficou incoerente, errou ali a minha ideia, a minha frase, o que eu queria dizer. Então, assim, escolher a palavra certa, né? Como que a gente consegue ter ideias de palavras boas? Se você lê. Se você lê bastante essas palavras diferentes, essas palavras que são melhores, assim, vai ficando na sua ideia. Automaticamente você vai assim utilizando mais ela na escrita, tá? Então assim, mas não vamos arriscar. Se eu não sei o significado correto daquela palavra, o que é que quer dizer aquilo, eu não vou colocar. É melhor eu colocar uma palavra mais simples, tá? Para não ter problema na questão da coerência. Produção de texto coerente, que apresente repertório cultural e ideias encadeadas, ou seja, as minhas ideias estão certinhas ali, não tem nada fora da ideia que eu coloquei. Por exemplo, estou falando de desmatamento, aí eu começo a falar, deixa eu ver aqui, começo a falar de uma guerra, não tem nada a ver, minha ideia está desencadeada, né? Então, assim, não pode. Sem trechos desconexos. O que é desconexo? Na situação inicial, eu coloquei uma coisa. Daí, quando eu começo a fazer o meu conflito, né, a ação, o conflito principal, eu já mudo totalmente a ideia ali do texto. Isso daí é uma coisa assim, desencadeou, está desconexo, perdeu a conexão de uma ideia com a outra. Não posso fazer isso, tá? Meu texto tem que ir numa sequência de ideias, assim. Por isso que vale muito o planejamento. Eu vou escrever isso, aí vai acontecer isso, vai ser dessa forma, e aí depois eu vou terminar o texto assim, tá? A gente fala assim que o texto tem que ser circular, ó, bonitinho. Tem que terminar e fechar ele bonitinho assim, tá? Sem ambiguidades. O que é ambiguidade? Ambiguidade é a gente querer dar duas ideias diferentes para uma coisa só que está sendo pedida, né? Ah, eu estou falando igual eu falei ali.
Estou falando sobre a questão do desmatamento, mas aí eu falo também que a guerra pode causar desmatamento, nada a ver, né? Não pode ter essas coisas aí. Tem que ser muito claro, muito sucinto. E aí a última competência, coerência e coesão. São duas coisas que a gente vai trabalhar muito esse ano nas nossas redações. A gente vai explicar muito para vocês sobre isso, tá? No decorrer do ano. A gente vai corrigir as redações muito em cima disso também, tá? O que que é a coesão? Se eu redigir um texto coeso, o que que é a coesão? Ó, emprego adequado de recursos coesivos, elementos anafóricos, de acordo com o nível escolar. Então, vocês estão ali entrando no 6º ano. Vai ser verificado se vocês sabem utilizar uma preposição, um termo, tá? Que está fazendo ligação, por exemplo, com o parágrafo anterior. Por exemplo, eu vou fechar meu parágrafo, minha redação. Aí eu vou, sendo assim, dessa forma, e desta maneira, né? Então, são elementos coesivos ali. Eu fechei minha redação no último parágrafo, iniciei o último parágrafo colocando esse termo. Então, ele está coeso, né? Quando eu vou começar uma frase, eu acabei de falar sobre uma coisa que aconteceu. Aí eu terminei a frase, quero continuar falando sobre aquilo. Eu começo assim, por causa disso, com isso, então, assim, é um termo que eu coloquei. Ele está fazendo uma ligação com a minha ideia que eu falei ali, com a frase que eu fiz antes. Então, ele é um elemento coesivo. Para que serve esse elemento coesivo? Para o meu texto ficar fechadinho, para eu não me perder das ideias, para eu explicar direitinho a história que eu estou contando, tá? Então, isso que é elemento coesivo. Isso tudo, esses elementos, são de acordo com as séries de vocês. Não vai ser cobrado nada difícil, não. É só para ver se vocês sabem empregar esses elementos coesivos aí, que geralmente começam um parágrafo, começam frases, né? Terminam um texto, vai ficar certinho. Olha, usou aquela palavrinha ali que está ligando o parágrafo anterior, né? Então, isso é coesão. São palavras que estão dando esse ligamento no teu texto, tá? Então, isso demonstra, ó, demonstrando no domínio da estrutura interna da frase e da paragrafação. Porque se a gente usa esses elementozinhos aí, nós vamos mostrar para eles que a gente tem domínio da estrutura do texto e dos parágrafos também. Olha, no meu parágrafo final eu comecei já com aquela palavra que está finalizando o meu texto. Então, ele sabe, ele entende de estrutura ali do texto, tá? Isso que é coesão. E vale 5. Então, todos esses aspectos aí são observados pela banca, tá? Pela banca que vai corrigir as redações de vocês no concurso. E as nossas aulas foram montadas de acordo com esta planilha de correção, e nós vamos corrigir as redações de vocês também de acordo com isso daí. Então, é assim, é para vocês, para a gente fazer, né, estudar todo esse ano de acordo com isso aqui, e chegar lá no final do ano, vocês vão estar, ó, fera, vocês vão estar aptos, já vão estar sabendo tudo certinho o que precisa fazer. Vai ser muito bom, tá? Vamos para a última parte, gente, já estamos acabando, tá? Os erros. Vamos ver aqui quais são os erros que podem ter na minha redação, que, aliás, que eu posso cometer sem querer, mas não pode ter de jeito nenhum. Vamos nos atentar. O que acontece? Que eu não posso fazer, tá? Ó, será atribuído o grau 0, 0,0, tá? A redação que apresentar texto com uma ou mais das seguintes características: fuga total ao tema proposto. Então, lá, pediu para eu falar de desmatamento e eu estou falando sobre guerra. Estou falando sobre política. Fiquei falando sobre outra coisa que não tinha nada a ver. Fiquei falando só sobre ambiente, que é semelhante.
fugir da minha redação, fugir do tema, é 0. A modalidade textual diferente da pedida. Pediram para eu fazer uma redação, mas eu escrevi uma notícia. Pediram para eu fazer uma redação, mas eu escrevi um relato. Uma narração, aliás, desculpa. Uma narrativa. Eu não coloquei personagem, eu não coloquei tempo, eu não coloquei nada que tem característica, mas eu fiz um relato. Não, tá? Então, assim, pediu o gênero, é aquele gênero que tem que fazer. Ah, isso aí vocês não vão ter problema, vocês vão tirar de letra, tá? Ilegível, né? Quem tem aqueles garranchos, quem tem problemas com a letra, também é 0. Linguagem, assim, mas aí tem que estar totalmente legível, tá? Não é um trechinho que você, uma palavra, uma parágrafo, você vai tirar ponto, mas você não vai tirar 0. Não sei se a sua redação está totalmente legível. Acontece? Acontece, gente. Às vezes é raro, é muito raro. Quando eu trabalhava em banca de universidade, a gente pegava lá, cada 20 mil redações, a gente pegava uma, duas que estava ilegível, né? Então é muito difícil. Todo mundo tenta caprichar na letra, né? A linguagem, o texto é incompreensível, ou seja, não estou conseguindo entender o que foi que falou, que escreveu, é 0. Em forma de poema, ou outra que não seja em prosa. O que é prosa? O poema tem lá estrofes e versos, é aquele quadradinho ali, estrofe com versos, né? O que é prosa? É o meu texto escrito, com frases, com parágrafos, com orações, né? Isso que é prosa. Então, assim, tá diferente da prosa? Colocou em poema? É 0. Isso ninguém vai fazer também, né, gente? Que esteja identificada, não pode ter nenhum tipo de identificação, nada. Por exemplo, se você for, olha, muita atenção, gente. Se vocês vão colocar nome de personagem, não coloque o seu nome no nome do personagem. Nunca. Coloque um nome, invente um outro nome, alguma coisa assim, mas não coloque nada que possam identificar vocês, tá? Assim, o mesmo nome de vocês, de maneira nenhuma, sempre diferente. É claro que quando vocês forem fazer a prova, vocês serão um número, mas mesmo assim, eles não vão saber quem você é. Mas para evitar, não coloque, sempre coloque outros nomes. Então não pode ter nenhum tipo de identificação, um risquinho que você fizer, uma florzinha, um desenhinho, isso pode ser uma identificação, tá? Então não pode ter nada, nada de identificação, tá? Nenhuma marca de identificação feita por vocês. Deixa eu passar para cima. Olha lá, com menos de 15 linhas, ou mais de 30 linhas, é outra coisa que 0. Então, vamos contar, apesar de que vai estar numerado, tá? Vai estar numerada a folha de vocês. Vocês vão se atentar bastante para isso. Não utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, né? Ou seja, tinta azul ou preta. Não posso escrever com canetinha. Não posso escrever. Isso que já tem um rascunho para você escrever dessa maneira. Redigido fora das linhas destinadas. Ou seja, vou escrever mais para baixo ali. Não posso. Mais para baixo de 30 linhas. Escrevi fora da paragrafação. Também não posso, tá? Tem que estar tudo dentro das linhas. Espera aí, gente. Então, tem que estar dentro da linha, tá? Só um minutinho, gente. Só um pouquinho. É isso, gente. Fácil, né? Vocês estão vendo que tem coisas ali, são coisas que a gente não vai fazer. Eu acho que o mais problemático ali para zerar uma redação é se vocês fugirem do tema ou se vocês não fizerem o gênero que está sendo pedido. Muito difícil vocês fazerem outra coisa. Não vão fazer certinho, tá? Não vão entregar a redação a lápis. Vocês não vão colocar identificação, né? Vão escrever bonitinho, não vão escrever mais de 30 linhas ou menos de 15. Isso daí são, olha, são coisas super fáceis
para que vocês não zerem, tá? E aí, agora a gente já vai caminhando para o final, ó. Então, minha gente, ó, vamos estudar com muita vontade, vamos ler, tá? Eu falei para vocês desde o início que a leitura, ela é fundamental, ela é importante. Durante as nossas aulas, às vezes a gente vai pedir, vai mandar um conto, assim, para vocês, lá no grupo, tá? Para que vocês abram, para que vocês leiam, tá? Às vezes a gente pode até mandar algum livro também, que a gente vai baixar em PDF, manda para vocês. Aí, assim, vamos dar uns 20 dias, vamos dar um mês para a gente ler isso daqui. Vamos fazendo a nossa aula de redação lá, tá? Toda segunda, quarta e sexta, vamos fazendo a redação, vocês vão lendo. Aí eu dou um mês para vocês lerem, 20 dias para vocês lerem, 2 semanas para ler o conto. Aí a gente vai voltar numa aula, nós vamos discutir sobre aquele livrinho, ou a gente vai discutir sobre aquele conto, a gente vai conversar sobre o que vocês estão lendo, porque a leitura ela é fundamental, ela é muito importante para que vocês tenham essas ideias, para que vocês sejam criativos, para que vocês consigam fazer todas essas competências aí que foram pedidas, se vocês lerem bastante, vocês vão internalizar, já vão saber essas competências aí, como que eu acentuo, como que eu estruturo meu texto, que vai ficar na mente de vocês isso. Então, a gente vai trabalhar muito com leitura também, tá, pessoal? Bom. Pronto. É aula do quê? E mais 2 perde o dobro. Tem mais aula depois? Hoje? Deixa eu só responder o professor João aqui, gente, só um minutinho. Tem mais aula sim, tem o professor João de matemática, ele vai entrar logo agora, depois de mim, tá? Eu vou responder ele aqui, porque daqui a pouco ele está pedindo para entrar. Esperem só um minutinho. Certo, gente? Então é isso, ó. Eu vou mandar para vocês esse material lá no grupo, tá? Mando para vocês as perguntas que a gente não conseguiu abrir aqui o microfone. Eu tentei abrir, para mim aparecia aberto o microfone de vocês, mas eu não estava escutando. Ó, aqui mesmo. iPhone da Elisângela está abrindo a mão. Eu abro o microfone e ele não aparece, eu não consigo ouvir vocês. Então tem alguma coisa de errado. Então, assim, questões na aula. Pedir para vocês, anotem, mandem lá no grupo ou mandem para mim no particular. Tá bom, gente? Não deixem de fazer essas questões aí. Ok? Certo, gente? Vamos combinar desse jeito, então? Mandar as questões para mim, por enquanto. Deixa eu só responder aqui o professor João, porque ele já está para entrar agora, para a aula de matemática. Eu acho que ele vai entrar por aqui, tá? Só um minutinho. O professor já está entrando, tá, queridos? Um bom dia para vocês. Obrigada pela presença de todos vocês. Fiquei muito contente. Na aula que vem a gente conversa mais, tá bom? Um beijo. O professor já está entrando aí para dar aula para vocês.
Caraca, galera.